Você pode ter o conteúdo certo, a roupa certa e até a coragem de subir no palco. Mas se você cometer esses 3 erros da oratória, ninguém vai prestar atenção em quem você é e o que você está dizendo. Hoje eu vou mostrar os 3 maiores erros que sabotam qualquer um na hora de falar em público. E a boa notícia é que você vai sair desse vídeo sabendo tudo como combatê-los. Meu nome é Julia Moreno, sou especialista em comunicação internacional e oratória e vim explicar tudo o que você precisa saber para ser um excelente comunicador. É claro que quando se trata de erros de oratória, o nervosismo é um dos principais, mas eu quero ter tempo suficiente para abordar e falar sobre ele, tirar todas as dúvidas que possam aparecer. Então nesse vídeo eu quero focar em outros 3 grandes erros que afetam todo bom orador. O primeiro erro é um medo do silêncio. Algumas pessoas pensam que fazer uma pausa ou demorar um pouquinho mais para falar significa que ela está despreparada ou nervosa, só que é bem o contrário. E quando você tem medo do silêncio, na verdade você acarreta outros problemas. Por exemplo, às vezes você fala mais rápido, quase nem dá tempo de respirar, corre com a fala. Outras vezes você não faz a modulação apropriada. A modulação, não sei se você lembra ou se já assistiu o nosso vídeo, lá atrás a gente ensina a fazer uma modulação para chamar a atenção e virar quase uma pessoa magnética ao fazer uma palestra. E o que dá para fazer para corrigir esse medo do silêncio? O silêncio também te mostra que você está no controle. O silêncio impede que você preencha aquelas falas fazendo que acaba sendo super comum nos erros de fala e vícios de linguagem. Então, quando você quiser fazer uma pausa e você não tem certeza o que vai falar, por exemplo, a seguir, ao invés de preencher com você para, relaxa os ombros, inspira pelo nariz e continua o conteúdo. Ninguém vai achar estranho. E se você não lembra o que você ia falar a seguir, simplesmente pula. Você pode lembrar depois ou, em outros momentos, trazer esse assunto de volta. Fazer essas pausas é bem melhor do que insistir em vários vícios de linguagem, como aquele que vamos falar a seguir. O segundo erro, e mais comum, é o vício de linguagem. Eles aparecem quando a gente não tem certeza o que a gente ia falar ou quando a gente se sente nervoso. Alguns vícios de linguagem super famosos são o tipo e o né. Mas eu acho que eles estão perdendo a vez para o famoso e a, que aparecem principalmente quando a gente está pensando, como eu mencionei no exemplo anterior. É super comum o uso exagerado desses vícios, a ponto em que a pessoa para de prestar atenção no que você está falando e começa a contar quantas vezes você falou num discurso. Alguns são até ardilosos, eles parecem ser lindos e você começa a usar em excesso. Um dos maiores ofensores do vício de linguagem, ao meu ver, é o digamos assim. Ele parece ser lindo, formal e as pessoas usam até cansar. Então se começa uma reunião com uma pessoa falando digamos assim, pega que nem catapora e no final da reunião as outras 10 estão usando. E aí que você se pergunta, então quais são os meus vícios? E como é que eu posso arrumá-los? Primeiro, vamos fazer o que eu gosto de chamar de grounding, ou percepção conscientização. Normalmente nessa etapa você tem um professor ou um profissional de oratória que vai te ajudar a identificar aonde você erra e como corrigir. Mas se você está fazendo isso sozinho ou assistindo o vídeo tentando descobrir se oratória é realmente para você, eu vou te ensinar de uma forma que você consiga fazer razoavelmente bem. Se você estiver fazendo então sozinho, a gente vai pegar um gravador, pode ser o gravador do seu celular, do computador, o que for mais fácil para você, e você vai gravar você falando. Algo simples e improvisado, que é o mais importante. Por que improvisado? Quando você lê um texto pronto, é muito mais fácil você seguir o texto e não cometer erros. Agora improvisado, você tem que pensar, improvisar e lembrar de coisas. Então faça um áudio de você falando sobre um vídeo que você assistiu, um livro que você leu, um filme que você gosta, pode ser qualquer coisa, mas tem que ser improvisado. A partir daí, você vai começar a reconhecer como você fala e alguns errinhos que você vai captar. E depois que você fizer isso e conseguir identificar, vai ficar um pouco mais fácil no seu dia a dia perceber quando a gente fala um vício ou comete algum erro normal da oratória. E aí que entra o grounding, aí que entra a nossa atividade principal para reconhecer e corrigir os nossos erros. O que é o grounding? O grounding é você vai tocar o seu braço levemente, de forma delicada, cada vez que você cometer esse erro. Então tá falando com alguém, tá falando, praticando sozinho, toca no seu braço quando você cometer um erro. Por exemplo, falar tipo. Então eu tô falando tipo, falei tipo, toca no seu braço para você ter a consciência física e vai sair da cabeça e vai para o nosso ambiente físico e corrigir mais fácil. Eu sempre recomendo a técnica de grounding, a de tocar no nosso braço, porque eu acho muito mais eficiente do que aquela técnica famosa do elástico, que você toda vez que comete um erro, você tem que
Acertar o elástico em você mesmo? Eu não gosto de reforços negativos porque eles normalmente trazem algo estressante para algo que já é difícil, a oratória. Conhecemos como reforço negativo tudo o que causa dor ou desconforto extremo para o aluno, seja o truque do elástico, seja um professor gritando, seja qualquer coisa em que faz o aluno dar aquele flint, dar aquele recuo rápido, e não é muito bom para ele. E isso pode causar também traumas. Já o reforço positivo, que é o meu favorito, faz com que o aluno se sinta gratificado em corrigir os erros. E a gente trabalha em conjunto com o aluno na jornada dele da oratória até que ele acerte tudo e fique feliz com a progressão dele. Como prática, você vai começar com textos curtinhos e improvisados e aos poucos aumentando. Quanto mais você conseguir falar sem os vícios de linguagem, melhor vai ser o seu discurso. Detalhe, é normal a gente repetir palavras. Um vício de linguagem só se torna realmente um vício quando a gente fala múltiplas vezes. Então, numa frase tipo, quando eu vou falar tipo, e menciono novamente que tipo, eu preciso falar tipo, outra vez sem lembrar do que eu tinha que falar, tipo. Eu falo muito tipo, eu tô falando a cada mini frase. Principalmente se for um discurso prolongado, uma quantidade pequena de vício de linguagens é esperada e é normal. Você não precisa se preocupar com isso. Você realmente tem que evitar o exemplo que eu falei, tipo, 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 tipo. Isso perde completamente a concentração de todo mundo e a única coisa que eles vão notar na sua fala é exatamente o seu vício. Por último, o terceiro erro é a falta de interação com o público. Lembrando que o público é todo mundo que está ao seu redor, seus amigos, a sua plateia e até os seus colegas de trabalho. As pessoas esquecem que a interação com o público é algo fundamental e acabam fazendo monólogos. Não podemos esquecer que estamos falando com pessoas e não com a parede. E o que é essa conexão com o público? É olhar nos olhos, é fazer a modulação, é responder e fazer perguntas. É basicamente uma conversa em que a gente tem, seja o público menor ou maior. É só ver um dos maiores discursos já produzidos, de Charles Chaplin e o Grande Ditador. To those who can hear me, I say, do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die. And the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. Soldiers, don't give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do, what to think, and what to feel, who drill you, diet you, treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don't give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men. Por mais que seja um discurso, ele não é um monólogo. E eu realmente recomendo que vocês assistam. Inclusive, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem em inglês com legenda. Recapitulando, silêncio não é uma fraqueza, vícios de linguagem vão enfraquecer qualquer mensagem e interação é o que conecta. Te ajudei em alguma coisa? Se sim, curte aí, se inscreve no canal e envia para os seus amigos, principalmente aqueles que gaguejam ao dar boa noite.